Lá. Então, primeiramente, muito obrigado por todos terem comparecido. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro. Vou agradecer inicialmente todo mundo que ajudou aqui, né? Não tem assim um patrocinador não, né? De equipamento. A palestra não é para vender equipamento não. Isso aí é os equipamentos que a gente usa no dia a dia, né? É o que eu tenho que agradecer. Cadê o meu amigo João Moisés? Então, ele está patrocinando o nosso Coffee Break. E o amigo pode chegar. Ele é... Para quem não conhece, quem conhece o Rossi aqui? Da Tecnomotor? Ele é o filho do Rossi. Formado em eletrônica. Formado em eletrônica, não é isso? Isso aí. E hoje ele tem uma empresa que faz, como é que fala? Reparo. Assistência técnica. É isso, assistência técnica de um monte de equipamento. Então, é uma mão lavando a outra e os dois agarrados junto dentro desse mar. Então faz o seu trabalho aí agora. Então aqui, ó. Essa foi a palestra que aconteceu, foi que dia mesmo? 15 de agosto. 15 de agosto na empresa, na JRVC, uma autopeça que tem aqui perto, indo para Urucânia aqui, né? Na estrada ali, beirando a linha. Cara, gente boa pra caramba. Então, assim, a primeira oportunidade que eu tive de ministrar uma palestra, vamos colocar, né? Então, essa daqui hoje é a segunda. Então, agradecer a todos aí que vieram confiando no meu trabalho, me esconder aqui um pouquinho. Isso aqui tá cegando. Então aqui é o que acontece. Começar contando a história breve, né, da Carbolar e juntamente contando a história, a minha trajetória. Vamos lá. Antigamente existia a Carbotec. Era uma empresa antes da Carbolar. Então o meu irmão Jorge tinha um sócio e eu trabalhava com eles com um carburador. Comecei trabalhando com carburador em 89, aí de 89 até 96, tá dando para escutar aí? Tá? Tá escutando? Então de 89 até 96 eu trabalhei com carburador, fiquei um tempo no táxi, aí meu irmão desfez a sociedade, foi trabalhar do lado de casa. Então ele deixou de existir a Carbotec e virou a Carbolar porque era do lado do lar, né? Então ficou bem legal o nome. E aí, em dezembro de 96, eu saí para trabalhar no táxi. Julho de 98, voltei a trabalhar na oficina, né? Voltei a trabalhar na oficina, mas não sabia nada de injeção eletrônica. Queria que o trânsito tivesse parado agora, mas agora começou a andar. Então vamos lá. E no início, né? Nos primeiros dias, quando começou... Eu voltei para a oficina, né, em julho de 98, eu praticamente não sabia nada de injeção eletrônica, nada. Então eu comecei a estudar bastante. E aí encontrei um camarada em Santa Cruz chamado Laurito. Quem conheceu? Laurito. Ele trabalhava na aeronáutica e era reparador dos aviões, né? E aí começou a colocar como é que eu digo assim... algumas técnicas de reparo da aviação, começou a colocar no automóvel. E aí, o que aconteceu? Ele começou a fazer os cursos de injeção eletrônica e começavam a consertar um carrinho aqui, outro ali. E aí foi meu primeiro professor. E eu agradeço muito a ele, onde eu encontro ele, eu sempre abraço. Ele não lembra mais de mim. Quem me indicou foi até o Rossi, o pai desse rapaz que estava aqui agora. E aí, ele sempre me falava, poxa, Sandro, existem rotinas que você tem que obedecer. Na aviação, a gente tem algumas rotinas, é tudo documentado. Teve um camarada que participou de um treinamento comigo há pouco tempo, que ele falou que na hora de você pegar um parafusinho, você assina um documento. Se é porque aquele parafusinho, dependendo da profundidade da rosca, racha o para-brisa e tal, então é uma confusão danada. E aí eles obedecem tem toda uma rotina, né, para começar a trabalhar lá na aviação e, consequentemente, ele trouxe isso para o carro. E hoje em dia, o maior problema do reparador é justamente não ter uma rotina
pré-estabelecida para começar e até terminar. Na hora de você entregar a chave na mão do cliente, você saber o que fazer até o que falar. Então, a palestra é aperfeiçoando o diagnóstico automotivo, né? Então vamos aqui. Por que eu coloquei soluções automotivas? Por quê? Além da injeção eletrônica, você acaba fazendo serviço de ABS, acaba fazendo serviço no ar-condicionado, acaba fazendo serviço, né, em airbag, e a rotina que você tem, que você coloca em prática, você acaba fazendo outras coisas. A gente pega aqui muito na oficina carro que o módulo não libera o compressor. Aí o cara da mecânica vai lá, da mecânica do ar-condicionado, vai lá, testa, ó, o compressor não entra, é módulo. Aí chega aqui na oficina, testa, é a falta de aterramento no pressostato. Por que aquele cara do ar-condicionado não, vamos dizer assim, não encontrou? Beleza, filhão? Tranquilidade? Beleza? Por que aquele cara do ar-condicionado não encontrou a causa daquele problema? Né? Então eu ficava me perguntando, pô, o cara mandou uma doblô, tinha passado por 2 ou 3 lojas de ar-condicionado e o compressor não entrava. Aí testou daqui, testou dali, o pressostato sem aterramento. Aí o menino que trabalhava comigo, o Tinoco, botou o aterramento, o módulo enxergou o sinal do pressostato, liberou o compressor. Aí aquele cara do ar-condicionado, aquelas 3 lojas anteriores, se ele tivesse o mínimo de conhecimento, se ele tivesse um esquema elétrico e um aparelho do mais simples, não precisa nada sofisticado, ele tinha resolvido aquele problema. Mas por que ele não, vamos dizer assim, não resolveu? Né? Será que foi falta de interesse, falta de um bom início? Né? Então, soluções automotivas, por quê? A gente acabou migrando. Cadê o carro que estava aqui agora? Foi um Cobalt embora. Estava com problema no ABS, o carro estava enguiçado, não é isso, Roger? Travou o ABS do carro, um Cobalt. O carro enguiçou, tinha arranque ou não? Oi? Pegava e morria. Travou o ABS do carro, já era. Mas aí o que acontece? Era um carro de enchente, tem um histórico. Mas aí o que acontece? Enchente hoje em dia é uma triste realidade. Mas como que a gente aprende com esses carros? Vem cada umas rabiola, mas aprende muito. E aí, aquela rotina que a gente acaba aprendendo naquela montadora ou naquele sistemista, a gente acaba migrando para outro. Aí você já espera, é 7GF, opa, é a mesma rotina. É 5NF, aí é mais ou menos a mesma rotina. Então, com o tempo, a gente acaba, vamos dizer assim, maturando o diagnóstico. Vamos lá. Então, hoje, né, tem um trabalho bem pequenininho no YouTube, tenho, acho que sei lá, nem sei quantos vídeos tem, mas já tem uns 5 anos. E isso aqui, né, é muito importante. Passava na minha frente direto. O cliente chegava aqui na oficina e falava: que eu vi na internet, viu na internet, aí eu procurei saber quem eram os caras da internet. Aí conheci o Dr. Carro, conheci a DG, conheci o trabalho deles, vendo os vídeos dele, porque o Francis, que trabalha comigo aqui no laboratório, ele praticamente tem pouco contato com o carro, E aí ele começou a ver vídeo do ADG, ver vídeo do não sei de quem. Aí eu comecei a ver, eu falei, pô, que legal, hein? Só que esses caras nenhum deles trabalha com módulo, nenhum deles trabalha com injeção direto, ninguém. Eu falei, pô, já que eu sei falar, então eu vou fazer vídeo também. Hoje o cara liga lá de PABETAC que quer trazer um Senna Tetra, o cara liga lá, não sei da onde, porque o ar-condicionado não funciona. E é uma realidade. E a internet, para vocês terem uma ideia, é um divisor de águas. Então, por exemplo, o cliente está lá, vendo um vídeo, pesquisando sobre um carro, aí te procura. Aí ele já tem aquela ideia todinha na cabeça. Se você falar alguma coisa diferente do que ele viu na internet, você passa como desonesto. Aí ele, mais tarde eu trago o carro, amanhã, segunda-feira, ele não vai falar para você, o que você falou é diferente. Não, ele vai embora. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Quem está se atualizando, quem está estudando, quem está correndo atrás, não precisa de estar nem na internet botando vídeo, nada não. Está acompanhando o desenvolvimento das coisas. Isso daí é fato, ninguém duvida, né?
E ninguém, vamos dizer assim, ninguém prova mais ao contrário. Antigamente existiam algumas dúvidas. No início, tem cadeira aqui, ó. Rapidinho. Olha lá, bota lá. Beleza, beleza? Aí, vamos lá. Perdi um pouquinho. Então a gente vai falar de soluções automotivas e vamos escolher a injeção eletrônica como referência, né? Só que daqui a pouco vai falar alguma coisa de airbag, vai falar alguma coisa de ABS, vai falar alguma coisa de ar-condicionado e assim nós vamos evoluindo, né? Sistemas eletrônicos de controle, quais? Vamos usar qual em parâmetro? Injeção eletrônica. Agora é o seguinte, o objetivo da implementação da injeção eletrônica. Alguém aqui não sabe por que acabou o carburador e por que entrou a injeção eletrônica? Não, então, alguém aqui não sabe por que acabou o carburador, vamos colocar assim? Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o objetivo da implantação da injeção eletrônica foi o controle da emissão de poluentes. O carburador chegou no limite dele, ó, o limite dele é aqui. Daqui para lá ele não tinha mais como evoluir. Então o que aconteceu? Entrou a injeção eletrônica. O que acontece? Alguém aqui conhece petróleo? Ou não conhece petróleo? Aqui. É esse danado aqui. Conhece, Berg, petróleo? Cuidado, hein? Não deixe de tornar na roupa, não. Já fiquei doidão. Já ficou? Isso aqui... Oi? Não, ainda não. Aqui. Dá. Eu conheço, eu Conhece? trabalhei com Aqui. Ah, então. Olha o cheiro. Não precisa nem de... Ó. Aí, já fiquei doidão. Olha como é que é fedorento. Então, isso aqui polui muito. Aí. Isso aqui polui muito. Olha o ar, como é que já poluiu. Então é o seguinte. Se o carburador não tivesse chegado no limite, ele estava com o carburador até hoje, não estava, Dadai? O carburador é muito mais barato, né? Vamos dizer assim, imagina para você desenvolver um carro, colocar 2 sondas lambda, colocar catalisador, colocar, vamos dizer assim, sistema de controle de avanço Ai, meu Deus do céu, falhou. O comando variável, né? Olha só que troço legal, o comando é variável. Antigamente você tinha um ponto inicial só no distribuidor e acabou, né? Então vamos aqui. Andou. O objetivo da implementação é carburador. Só que é o seguinte. Quem aqui trabalha ou trabalhou com carburador? Pode levantar a mão, vamos. Rapaz, mas tem gente, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, vamos lá. Vê se vocês vão discordar de mim. O cliente, quando chegava com o carro carburado, como é que era? Limpar a maçaneta. O cara já chegava para você e já falava, Dadai, entupiu o injetor de novo, cara, tá precisando de limpar o carburador. Aí o cara já esperava na oficina, não é isso? Chegava, esperava na oficina, falava assim, Maranhão, ó, entupiu a marcha lenta de novo. Dá para de tanto cara ver você operar ali no carburador, ele aprendia, né? Então é o seguinte, o cara comprava um carro zero antigamente. Quem é o mais novo aqui? Tirando você. Quem é o mais novo aqui? Tem quantos anos? Oi? 15. Ih, rapaz, a briga hoje tá feia, 15. Então, o mais novo é você, 15. Você já ouviu esse barulhinho assim, ó? Que barulho é esse? Internet de escada? Conheceu a internet de escada? Não conheceu, pô. Não conheceu? Daqui a pouco eu vou chegar em você. Vamos lá. Olha só. O cara comprava um carro zero antigamente. Desculpa, como é que é teu nome? Ezequiel. O cara comprava um carro zero antigamente, independente se era álcool, gasolina, álcool até menos. O cara tinha que limpar o carburador. Tu é dessa época? Não? O cara, quando comprava um carro carburado, ele independente se era com um ano e meio, ele já tinha que fazer a limpeza. Quantos lacrezinhos eu tirei de carburador? Agora, hoje em dia, o cara compra... Fala, doutor. Fala, rapaziada. Beleza?
Então, hoje em dia, o cara compra um carro em injeção eletrônica, ele roda quanto tempo sem fazer nada? Sempre. Não, ele roda o quê? Uns 3 anos, não roda? Roda uns 2, 3 anos sem fazer nada. E as oficinas estão tudo lotadas. Não tem oficina vazia, né? Então vamos lá. Vou contar uma breve história rapidinho. Tem um cliente aqui na oficina, o nome dele é... Quer dizer, vamos dizer, ele já está bem velhinho, né? O nome dele é Ibrahim, doutor Ibrahim, é um médico. E aí o que acontece? Nosso cliente há mais de 20 anos. De 6 em 6 meses, ele trazia o Versalhes dele para limpar o carburador. Era certo. O cliente já chegava 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia e ia embora. Não era assim, Toninho? Era tudo previsível. Então o cara chegava, desmontava ali o carburador, pá, lubrificava, eu já levava as ferramentas certinhas. Eu já sabia quais eram as ferramentas, já levava, já desmontava, já limpava, botava no lugar, lubrificava o eixo ali, conferia. Se o cliente fosse conhecido, você já tinha, fazia de olho fechado. Agora, se não fosse conhecido, veio de outro lugar, aí você não, tinha que pegar a tabela, conferir, ligar a giglagem e tal. Aonde é que eu quero chegar? Antigamente, determinados problemas eram previsíveis, por exemplo, quem trabalha com suspensão, né? É igual aqui na oficina, o cara chega e fala, eu quero fazer um orçamento, meu carro está morrendo. Como é que faz um orçamento grátis de um carro que está morrendo? É difícil. Então, o que acontece? No tempo do carburador, a gente tinha aquela coisa ali certinha, aí começou a entrar injeção eletrônica. Começou a entrar injeção eletrônica, o que aconteceu? Começaram a aparecer os problemas. Por quê? O cara chegava, não é a bateria que está acabando não, né? Não. O cara quando chegava com o carro carburado, quando chegava com o carro injetado, ele já na cabeça dele, né? Ele já me imaginava, eu vou chegar lá, ele vai desmontar, vai fazer uma limpeza e vai embora. 3 horas, 4 horas eu vou embora. E a gente também, induzido ao erro, também chegava, desmontava tudo, fazia uma revisão, chegava 4 horas da tarde e o carro ainda estava morrendo. E o carro ainda estava engasgando. Não é? Quanto filme está passando? Então o que acontece? Hoje, o cara chega e fala assim, quanto é que você cobra para botar o aparelho e descobrir o problema do meu carro? Não é? Aí fala assim, se botar o aparelho descobre qual é o problema do meu carro? Lá também é assim, lá na Vila Kennedy? O cara chega e fala como? Quanto você cobra? Eu queria saber quanto que eu gasto, meu carro está falhando. O Celso está vendendo, deve fazer isso, né? Vidente, né? Que já viu que o Celso está vendendo? O quê? O scanner que ele trouxe aí, vidente, o nome do scanner, deve fazer isso aí. Então, mas aí tá... É vidente, porra. Aí eu falo pro cliente, sabe o que eu falo, meu irmão? Se scanner fosse eficiente, no posto Ipiranga teria um aparelho, pô. O cara ia estar lá botando combustível e falar, meu irmão, quer que eu bote aparelho aqui no teu carro? Ah, quero. Bota aqui o aparelho. Ó, vai aqui, compra a peça tal e vai lá no Maurício ali, a oficina dele embaixo da árvore, troca a peça lá. Ele vai te cobrar R$20. Pô, não é assim, Dadai? Não ia ter que fazer curso, palestra, investir não sei de quê, investir aqui, investir ali. Ué. Aí eu falo assim, meu irmão, se aparelho resolvesse o problema na tua rua, juntava 10 a 1.000, comprava um aparelho e fazia o diagnóstico, pô. E vocês iam montar uma oficina para consertar carro dos outros. Então vamos aqui. Vê como é que... Isso daqui é o seguinte, eu botei o quadrinho aqui para não esquecer. No tempo, quando eu estava trabalhando no táxi lá embaixo, eu assinava a revista Época. Hoje em dia o Uber não tem balinha, revistinha, jornalzinho e tal. Eu já assinava a revista, o jornal, e deixava dentro do carro para o cara dar uma olhada. Só que eu olhava antes para ver se alguma coisa me interessava. Aí eu vi essa matéria aqui da Bosch. Ó, em 1998, aqui, a Bosch estava comemorando 10 anos de injeção eletrônica no Brasil. Então, o primeiro carro de injeção eletrônica foi o Gol GTI em 1988. Né? Tu deve estar craque em Gol GTI já, né, Dadai? Quase craque. Então, aí é que tá. Em 98, a Bosch lançou uma matéria institucional na revista Época, né? Falando, comemorando os 10 anos aqui, ó. 1988, lançamento do primeiro carro brasileiro com injeção eletrônica. Já foi soltou fogos.
Quem poderia esquecer, né? Graças a Bosch, desde então, a poluição. Aí aqui dá para ver a fumacinha. Aqui, vou passar aqui perto da... Olha a quantidade de fumaça que tinha em 88 e olha a quantidade de fumaça que tinha em 98. Aí, pô, 98, tu pega uma Palio 1.0, 98, tu vai fazer uma emissão de gases, Carlinhos, se eu não me engano, é 1% o limite de CO. Hoje, os carros de hoje é 0.3. Aí, para você botar um carro 0.3 certinho, passando na emissão de gases, 0.3 é o limite. Para chegar no Detran passando, tem que ser 0,12, 13, 15. É quantas vezes menos que o Gol GTI? O carro tem que estar 100%, tudo bonitão. Então, será que isso aí é um sonho nosso? Né? Que um dia, realmente, o Detran vai fiscalizar o carro na rua? Aí, é o sonho que a gente espera há quantos anos, né? Tu lembra um adesivinho que botava no para-brisa do carro? Em 1998? Ah, o cara vai fazer emissão de gás, vai botar o adesivinho aqui, o policial vai olhar na rua. Então, o que acontece? Aqui, ó. Hoje nós estamos em 2019. Então, o primeiro carro de injeção eletrônica tem 30 anos. E, vou te falar, Gol GTI, o sistemazinho bom de mexer, né? Tirando aquele medidor, tá rindo? Tirando aquele medidor de fluxo de ar, depois que eu redescobri um rapaz chamado Rafael, conheceu, Maurício? O Rafael, um engenheiro eletrônico de Vila Isabel, ele vai na Alemanha, compra aquelas pecinhas e troca e bota o troço zero. Aí depois que eu descobri aquele cara, pronto, eu perdi o medo de mexer em Gol GTI, Versalhes, ficou bom pra caramba. Aí vamos aqui. Vamos recordar. Problemas de mau funcionamento do motor. Olha só, isso aqui não é um dado estatístico, eu não fiz uma conta, não chamei nem o IBGE, nem o IBOP para fazer isso aqui não, tá? Isso aqui é da minha cabeça. Vocês podem concordar ou não. Se alguém não concorda, pode comentar. Ó, problema de funcionamento do motor. O sistema carburado, 30% eram outros fatores, 70% era o carburador. O sistema injetado, 30% é bico, 70% é o aterramentozinho do sensor de velocidade, está com mau contato, não é? Alguém tem alguma dúvida? Rapaz, é o aterramentozinho do corpo de borboleta, é o aterramento do sensor de rotação, daquele golzinho power lá atrás, que está com mau contato. Então, por exemplo, aqui resume bastante coisa. Por exemplo, quem foi o último aqui a trocar bico? Essa semana teve alguém aqui que trocou bico? Pô, pera aí, não, aqui deve ter umas 15 pessoas. Aqui tem mais 15. Eu fiz um Vectra 98. Pô, tem que aparecer alguém, um Vectra 98 também, né? Não, vamos desconsiderar isso. Vectra 98. Não, sério mesmo, Pedro. Não, tô brincando, eu fiz a pergunta e você respondeu, tá certo. Não, sério mesmo. Você lembra, quem aqui... Peraí, vamos fazer diferente então, peraí. Quem foi o último aqui a trocar um bico? Sério, pô, chegou o carro lá na tua oficina falhando e era bico. Não, trocou o bico vazando, ó, semana retrasada, mais de 10 dias. Já tem uma... Ah, o Vectra não, esquece teu Vectra, 98, pô, peraí. Ano passado eu troquei do Fiat, mas não foi defeito não, era bico errado mesmo. Então, aí então não pode considerar, tá? Não dá pra considerar. Aqui ninguém... Oi? Só pega bico quebrado. Você lembra você, a última vez que trocou um bico? Hoje, porque você não falou, pô, mas era problema do bico, tava na especificação. Hã? Então, isso aí, mas que ano era o carro? 2014. Qual era o carro? Hã? Um Logan. Não lembra a última vez que trocou bico, não? Já tem mais de um mês. Aí. Troquei no Ciano. Pô, rapaz. Tem um mês que eu troquei de um Gol G4. Então, essa pergunta agora resume aquilo ali tudo. Por exemplo, vou fazer uma outra brincadeira agora. Boa. Quer ver? Me recorda seu nome, cara. Eu sou ruim de nome pra caramba.
Guilherme. Nome do meu filho, vou esquecer mais. Guilherme. É que tinha que ter um microfone aqui, né? Vamos lá, fazer a pergunta aqui pra cá pra pegar todo mundo. Guilherme, chegar um golzinho 9-9 na oficina morrendo. Quem sabe, que eu já falei, não pode falar. Chegar um golzinho 9-9, chega lá o cliente, Berg, agora, amanhã de manhã, vai chegar um golzinho lá. Pai, Berg, olha só, eu paro no sinal, morre. Mas pega de novo, pega e vai embora. Ah, para no quebra-mola, morre. Qual é a primeira coisa que você faz? Bom, a primeira coisa eu uso de casa e tal, tô dando marcha lenta, Aham. legal, se tem alguma coisa obstruída, Aham. entendeu? Beleza. Esse lado de cá. Dá uma sugestão aqui. Fala aí. Fala, Toninho. Bateria, ó. Atuador de marcha lenta? Você não. Hã? Atuador de marcha lenta. Não, você não pode. Você fez o curso. Fala. Chegou o golzinho. Primeira coisa que você faz. Morrendo. Primeira coisa que você faz. Injeção ou carburado? 9,9 não tem mais carburado. Injeção. É, 9,6 foi o último carburado, eu acho. Eu olharia o motor de passo. Motor de passo. Aí. Maurício, vou perguntar pra você. Vou perguntar pra você na brincadeira. Qual é a primeira coisa? Você que é o cara que... Primeira coisa que você faz. Chegar um golzinho 9,9. Vai pensando. Cadê? Vou pegar um mais novo aí agora. Cadê? 0.6. Fala, Guilherme. 0.6. Vou chegar lá. Chegou um golzinho 1.8. 9,9. TPS, aí. Cara... Aí agora vamos parar todo mundo para pensar. Olha só. Tá todo mundo pensando diferente. Então, isso 99 não tem mais isso aí não. 99 já não é mais o Fique Ford mais não. Vamos lá, tá esperando eu falar, né? Agora é o seguinte, tá todo mundo pensando diferente. Vamos alinhar agora o raciocínio de todo mundo. Quer ver? Golzinho 9,9 morrendo. Primeira coisa que você faz é identificar qual é o sistema de injeção eletrônica. Por que, Berg? Não precisa responder não, vai pensando. Por que a primeira coisa é identificar o sistema de injeção eletrônica? Para meter o caminho do esquema elétrico, do diagnóstico do aparelho. E se eu não souber o sistema que é, como é que eu vou começar a caminhar ali? O que acontece? Quer ver? É porque não vou abrir o esquema elétrico aqui agora não. O Gol 99 tem duas possibilidades. Duas. Vamos dizer o ponto 8. É um AVB e um AVP. Um não tem sensor de velocidade e outro tem sensor de velocidade. Então você chegou lá, você for direto no atuador de marcha lenta, você está perdendo tempo. Alguém discorda? Alguém discorda? De que a estratégia do Berg, numa boa, Berg, Não, ele está perdendo tempo? tá, pode ser sim, com certeza. Por quê? Não tem sensor de velocidade, você troca de etapa. Você pode ir no atuador de marcha lenta. Tem sensor de velocidade e está com a ferramentinha lá com o mau contato. Já era, vai ficar 3 dias, 2 dias, 1 semana. É ou não é? E todo mundo comete o mesmo erro, pô. Aí vamos puxar hoje. Tá vendo aquele Fox ali, Space Fox? ME7.5.30. ME7.5.30. Aí vai lá. Primeiro sistema de injeção eletrônica do Gol. Gol, né, vamos tirar só o Gol como referência. Gol GTI. Aí vem Gol GTI, vem aquele sistema todo Ford lá. Vem Magnete Marelli, um AVB, um AVP. Aí depois vem 4 AVP, 4 BV, 4 GV. Daqui a pouco não vão caber mais na mão. Não vai mais caber na mão. Então, se você bobear, já era. Por exemplo, hoje você pega um Ford, um New Fiesta novo. Aí tu vai lá, fica um tempão ali tentando botar o aparelho, não sei o que, blá, blá, blá. Quando tu olha, o New Fiesta tem o mesmo New Fiesta tem 2, 3 mesmo sistema. Tem 2, 3 sistemas do mesmo carro. O mesmo carro, tem o mesmo... Um é 31, não sei o que, o outro é 30, não sei o que, o outro tu olha lá, aí tu vai, sai de sacanagem. Vamos ver onde está a diferença. Aí tu pega o esquema elétrico, abre, porra, o aterramentinho do sensor de rotação é diferente. O aterramento vamos dizer assim, o sinal de velocidade de um vai para o outro.
o pulso de bobina, o sinal de rotação vai para o pino tal, o outro vai para o pino tal. Tu fala, caramba, por que esses caras não fizeram tudo igual, pô? Não fizeram tudo igual? Aonde a gente volta aqui de novo. 70% é um monte de coisa. É um monte de coisa que engloba ali. Né? Então vamos aqui. Realmente injeção eletrônica é fácil, mas aonde está a dificuldade? Por que injeção eletrônica é fácil? Por que injeção eletrônica, na minha cabeça, é fácil? Vamos dizer assim, a gente está usando a injeção eletrônica como referência, mas tem airbag, tem ABS, tem o ar-condicionado eletrônico, tem o controle da ventoinha, não é isso? Então assim, o cara compra um carro zero, roda 2, 3 anos, sem mexer em nada, Toninho, não é? Não troca nem óleo, não troca nem óleo. Aí o cara chega aqui na oficina, HB20S, qual é o motor? Cadê? Qual é o motor daquele HB20 ali, ô Fábio? Carlos. É 1.6 ou 1.0? 1.6, 16 válvulas. Então, aí o cara chega e fala assim, pô, não, meu carrinho tá dando uma falhadinha, aí, mas ele roda pouco. Ah, roda pouco? Ah, tá, roda pouco. Quem é que usa o carro? Minha mulher. Ah, minha mulher, tua mulher que usa o carro, roda pouco. Mora onde? Como é que é o trajeto? Ah, não, ela mora na Estado do Magaça e meu filho estuda aqui em Campo Grande, é só para ir e voltar. Aí, dependendo do horário, 10 km, meia hora. Hoje, saí de casa 20 para as 8, cheguei aqui 8h20. 40 minutos da Estado do Magaça até aqui. Então, hoje o trânsito está acelerando a troca das coisas. Então, o que acontece? Injeção eletrônica, se não tiver gás, já modifica completamente as coisas. Então, por exemplo, hoje, né, não é que eu vou puxar sardinha para nossa brasa, nem falar que um é melhor que o outro. Mas, por exemplo, o camarada que faz reparo de injeção eletrônica num carro que usa gás ou num lugar que usa gás, ele pensa diferente, não pensa? Eu tenho vários amigos aí agora pelo interior de São Paulo, interior do Paraná, interior... Quando fala em carro gás, ele já começa a se tremer. Fala, não, tomara que entre gás na tua cidade. Ele, meu Deus, o que eu vou fazer, rapaz? Aí quando a gente vai conversar com o engenheiro, vai conversar com um projetista tal lá, e fala que é do... Quer dizer, não precisa falar que é do Rio de Janeiro, que a gente já tem a forma identificável de falar, né? Aí, o cara é só ouvidos pra gente. Porque a gente pega coisa, Maranhão, que até ele duvidava. Até ele que projetou, acompanhou o desenvolvimento. Então, assim, se a gente não tivesse hoje gás no mercado, não é que gás é ruim, é mal, não estou falando mal, é que você olhar pelo lado técnico, ele fez a gente evoluir pra caramba. Você tem alguma dúvida? Como é que é o nome do chefe? Paulo. Tem alguma dúvida? Não. Você pega cada coisa cabeluda, diferente de tudo, correto? Então, assim, o camarada... Hoje, né, a gente tem assim, para emendar ali, hoje a gente tem uma ideia, qual é? Não é o aparelho que resolve o problema do carro, correto? Então assim, mas vai falar isso para quem vendia scanner em 1998, não é? Não, bota o scanner que vai resolver o problema. Hoje o cara que vende o scanner já fala para você, ó, você tem que fazer a leitura, mas ó, observa muito bem, qualquer dúvida liga para o suporte, porque o código P0300, igual aqui, outro dia... Até hoje o cliente chega e fala... Ah, tá aqui. Aqui, ó. Rapaz, o que eu pego de carro, o que a gente pega de carro, que o cara comprou um pedal de acelerador e não era o problema... Rapaz, vamos fazer agora eu vou mexer fundo agora. Quer ver? Quem foi o último aqui a trocar um pedal de acelerador que era realmente o problema do carro, era pedal? Não, vê aí, pô, pergunta aí. Eu acho que foi eu. Eu acho que foi eu. E deve ter uns 30, 60 dias. Eu fiz até um vídeo e botei no YouTube. Por quê? Só troquei esse pedal porque é carro de enchente. Ô troço difícil, tá defeito, né? E é fácil de fazer o diagnóstico disso daqui.
Só que o cara tem que ter um esquema elétrico. É tão difícil que a tua acabou com o variador de avanço, agora é variador de pedal. Variador direto no pedal, aí, isso aí. Aqui, ó. Não tem ninguém que trocou um pedal aqui nos últimos 30 dias. Pô. Então, injeção eletrônica é fácil, cara. Não é difícil. Olha a durabilidade que tem as peças, por exemplo, corpo de borboleta. Esse aqui, ó. Ó, vai ter gente aí que vai levantar até na cadeira, vai se mexer todo. Aqui. Peugeot 1.0 16 válvulas, isso aqui, ó. Renault, ó. Tá ali, ó. O cara para conseguir um corpo bom, aparelhinho bom é aquele aparelhinho da Microcar, o Multitest, que faz aquele testezinho do rendimento do motor. É batata aquilo ali, é difícil de errar. Tu faz 2, 3 testes, pum, dá o rendimento do motor. Então assim, aqui ó, eu acho que vou começar a anotar. 50% dos problemas que eu pego hoje na oficina é isso aqui com problema. Mas agora, aonde está a diferença? O cara não tem segurança de chegar para o cliente e falar, meu irmão, vai lá e compra o corpo de borboleta. Ó, vai lá, pode comprar o corpo de borboleta, ou então eu vou comprar o corpo de borboleta. O cara tem medo, meio que tem medo, não tem confiança. Chega assim, não, pode ir lá e comprar, ó, corpo de borboleta que vai, isso aqui. Existe meio de fazer esse diagnóstico aqui preciso, entendeu? Então assim, se a gente for comparar, né, com o carburador, a gente sempre vai ter muito mais facilidade, que carburador era chato, tinha um monte de iglesinho e tal, e tem um detalhe, eu comecei a falar do Dr. Ibrahim e não terminei. O Dr. Ibrahim de 6 meses trazia o carro para a gente limpar o carburador. Aí o Dr. Ibrahim sumiu da oficina, encontrei ele no centro de Campo Grande, no calçadão. Dr. Ibrahim, e aí? Eles, não, comprei um Honda. Comprei um Honda e era aqueles Hondinha. Sumiu por quê? Nem perguntei. Ele, não, comprei um Honda, tô todo feliz. E era aqueles Hondinha Civic, aquele nacional, bicudinho assim, né? Aí, um belo dia, chega ele aqui. Parou ali o portão, ainda era do lado esquerdo. Parou, era o Hondinha verde. Aí cheguei, ele, Sandro, ó, meu carro tá bom. Só que acendeu uma luz aqui. Aí eu, pô, tinha o aparelho, tinha o mínimo de conhecimento, tinha o esquema elétrico, falei, beleza. Só que é o seguinte, preciso de um tempo para avaliar. Se eu quando chegava com o carro carburador, a gente desmontava, limpava, mandava embora, só aguardava na recepção. Hoje em dia eu vou desativar a recepção, porque ninguém mais tem condições de ficar esperando um carro ficar 2, 3 dias. Chega de manhã, não tem como fazer o diagnóstico até o final da tarde. Aí pá, botei o aparelho, vi lá a sonda lambda, comprei a sonda, botei no lugar. Aí o que aconteceu? Quanto é que cobra num serviço desse? Não é? O cara, Maurício, o cara de 6 em 6 meses, ele ia na oficina, fazia um serviço. Aí ficou 3 anos sem ir. Aí levou o carro, trouxe o carro aqui, limpou, desmontou, quer dizer, desmontei, fiz o teste, vai, botei a sonda lambda. Faz a conta, era de 6 em 6 meses, cada vez que limpava o carburador era R$50, correto? 6 vezes 50, 300. Eu pensei, falei, poxa, eu vou cobrar 300 prata de serviço. Fiz uma conta média pela quantas vezes ele deixou de vir na oficina. Mais a sonda lambda que ele pagou a parte. Então o que acontece? Hoje você tem que ter o scanner atualizado, tem que ter mais de um scanner, porque às vezes a interpretação que vem daquele scanner, né? Porque quem faz o diagnóstico não é o aparelho. Quem faz o diagnóstico? Oi? Profissional. Não, então, vou melhorar a pergunta. Quem inicia o diagnóstico? O scanner? Não. O cara só te dá a leitura. Quem inicia o diagnóstico? Aí. Quem inicia o diagnóstico é o módulo, pô. Ah, sim. Aí o cara fala assim, eu queria que botasse o aparelho no meu carro e visse qual é o problema. Aí eu falo, vem cá, meu irmão, e se no aparelho não dizer nada? Que não tem erro? Aí já teve gente de chegar aqui e falar, pô, levei no fulano de tal, trouxe aqui porque falaram que o teu aparelho é melhor. Acontece todo mundo, né? Ah, todo mundo rindo, é a mesma coisa.
Não, beleza, vou só terminar. Ó, trouxe o carro aqui porque me falaram que o teu aparelho é melhor. Porque o último que eu fui, paguei lá 50, 100 reais, ele botou o aparelho e não disse nada, não tinha nada. Eu falei, minha chefe, quem faz o diagnóstico não é o aparelho. Quem faz o diagnóstico é o módulo. Só que é o seguinte, nem sempre o módulo faz um diagnóstico preciso. Nem sempre o módulo faz o diagnóstico. Às vezes acontece de passar batido na frente dele ali, né, aquele erro, e pronto. E quando ele faz o diagnóstico, ele encontra lá, vamos dizer assim, uma falha, P1520. P1520. O P1520, na Volkswagen, né, vamos dizer assim, pedal de acelerador. Cadê o pedal ruim? Tá aqui. Eu fiz uma brincadeira, esse aqui. Tinha uma Saveiro aqui, na época, aí eu peguei, coloquei esse pedal ruim. Aí eu falei, vou botar todos os aparelhos que eu tenho. Aí coloquei o PDL, coloquei o Raven, coloquei o Napro, coloquei o Tecnomotor. Os 4 deram a descrição do código diferente um do outro. Mas os 4 leram o código 1520, o exemplo que eu estou dando. Botou lá código 1520. Mas a descrição foi borboleta, pedal de acelerador. Eu sabia que você não ia faltar. Aí o que acontece? Os 4 deram uma descrição diferente. Onde confunde a cabeça da gente que é reparador. Então o que acontece? O cliente, quando chega na oficina, ele acha que vai gastar 10 reais e vai trocar só um parafusinho. Correto? O carro dele está engasgando, está morrendo, está falhando, está demorando a pegar de manhã. Aí o cara fala assim, desculpa, como é que é seu nome mesmo? Wagner. O carro não pega bem de manhã, está oscilando e está engasgando. Aí eu falo assim, meu irmão, peraí, são 3 sintomas. Podem ter 3 causas diferentes. Mas espera aí. Aí o cara olha para trás, dá um passo para trás, achando que eu vou dar um passo para trás. Não, peraí, cara. Na tua cabeça, pode ser que a gente, né, vai trocar só um parafusinho e vai resolver tudo. Não. Demorar a pegar pode ser uma causa, engasgar outra e oscilação da marcha lenta outra. Aí esse cara está tentando me enrolar. Mas se você não preparar a cabeça do cliente antes, já era. Já era, tem que preparar ele em todas as etapas. Na hora que você está fazendo o diagnóstico, preço, tudo antes. Pode falar. Sim. Na aula de osciloscópio lá com o Abel, Aham. eu uso uma frase que ele passou pra gente. Sim. Essa questão de reflexo. Às vezes tu tem um esquema elétrico, um Aham. aparelho, Aham. mas só, a dificuldade de condenar uma peça, Aham. porque às vezes é reflexo de outro. Isso Entendeu? aí. É onde é a dificuldade, por exemplo, quando era um corpo de borboleta. Mas Aham. às vezes o problema não está ali, está sendo reflexo de outro sintoma. Que tá Isso aí. refletindo ali. Isso Então, aí. pegar essa frase e Eu chamo de defeito mascarado. Cadê o Henrique? Henrique tá aí? Pegamos um Meriva aqui essa semana. Aí o que aconteceu? O cara me reclamou. Ele veio uns dias antes. Aí, ó, meu carro tá com a aceleração limitada. Eu acelerei, ele foi 2.500, 3.500, ficou travado. Não estava disparando. Nos 2 combustíveis. Não andei com o carro na rua. Aí beleza. Falei, traz o carro tal dia, durante a semana. Ele trouxe o carro na segunda-feira. Sempre eu jogo esses carros para o início da semana. Quinta-feira, hoje. Eu falo, cara, a semana para você já acabou. Pode trazer seu carro segunda-feira. Não adianta. Meu carro está demorando a pegar de manhã. Traz na segunda tarde, que eu vou fazer os testes e na terça de manhã eu vou fazer o reparo. Ou vou testar e vou te liberar, porque não adianta você pegar um carro que está com dificuldade de pegar de manhã e trabalhar de manhã, entregar para o cliente de tarde, porque no outro dia... Você está me entendendo, Wagner? Você não enxergou a causa daquele problema naquele dia, no outro dia você pode até passar como desonesto e fica vendido para cobrar, porque você às vezes não tem uma certeza. Correto? Aí vamos lá. Me ajuda aí. Acabou que fugiu da minha... Me ajuda aí. Do Meriva. Tá, do Meriva, isso aí. Aí o cara trouxe o Melivra. Eu tenho um Melivra também, 2008. Meu carro lá de casa. Aí o Merivazinho,
Henrique botou o carro aqui dentro, teste daqui, teste dali, teste daqui, teste dali, encontrou um problema no sinal do sensor de detonação. O módulo não libera o avanço porque ele não está escutando o trabalho certinho dos cilindros. Então, a partir do momento que ele encontra lá certinho o barulho dos cilindros, ele vai e libera o avanço. Abre borboleta, tudo. Isso no sistema Delphi. Então, a gente aprende com o tempo que separa uma coisa da outra. Ó, Magnete Marelli tem determinada rotina. Delphi tem determinada rotina. Bosch tem determinada rotina. Aí, beleza. E aí, aquela velha história. O cara, né, fez o serviço, ó, tá acelerando, tá uma maravilha. Só que, cara, é o que eu falo. Testar o carro é diferente de andar e... Eu falo, cara, você não testou o carro. O carro tá ruim. Ah, mas, pô, não sei o que, tá... Falei, vem cá, entra aqui. Botei ele dentro do carro. Aí já viu o Chevette quando ficava com ponto adiantado? Opala. Aí passava, andava devagarzinho e ficava. Aí tu acelerava ele ia embora, né? Aí tu tirava o pé e ficava na lentinha. Ficava... Aí ela atrasava o ponto, ele ficava normal. Aí beleza. O Meriva desse jeito. Falei, caraca, Henrique, tem algum problema nessa polia fônica, cara. Falei, não vou instalar o osciloscópio, não vou ver sinal, não vou ver ponto, não vou fazer isso para você, porque eu pensei para mim, eu não vou fazer isso para ele, vou deixar ele ralar um pouquinho. Falei, Henrique, não, mas olha só, esse carro tá com kit verão, olha só o carro, tá com kit verão e a sonda não tá trabalhando. Falei, beleza, só que esse kit verão tem 10 anos, tá instalado, 5 anos tá instalado. E quantos carros que você pegou aqui que não tinha, nem funcionava no líquido e andava normal no gás? Porque ter gás nem sempre é ruim. O carro tá bom no gás, o motor tá bom. Alguém tem alguma dúvida? O carro tá bom no gás, a ignição tá boa. Alguém tem alguma dúvida? Então, ele tava, não sei se ele tava querendo justificar alguma coisa. Eu falei, cara, esse carro tá com ponto errado. Aí ele botou no elevador, levou lá. Sandro, o ponto tá certo. Aí eu falei, beleza. Qual é a contagem aí na polia? Aí ele, mas tu não conferiu o ponto. Tem que colocar no PMS, olhar o comando lá em cima e bater no 20º dente. Tava no 23, 24. Aí eu falei, tá vendo? O ponto adiantado, ó. O ponto adiantado, pô. Aí, pesquisa daqui, pesquisa dali. Minha esposa estava aqui em Campo Grande. Eu falei, Graziela, dá um pulo aqui rapidinho. Aí levantou, tá no 20º. Eu falei, tá vendo? O carro tava com ponto errado. Tava com ponto errado. Não, mas a correia tá certa. Eu falei, a correia tá certa, mas a contagem que o módulo necessita tá errado. Aí foi daqui, dali, arrumou uma polia, botou no lugar. Falei, e aí? O carro tá bom. Eu falei, vai lá pra dentro do banheiro agora e entra na frente do espelho e bate na você mesmo. Eu sou um otário, eu sou um bobo. Vai lá, não quero nem que você faça isso na minha frente. E ele falando da sonda, falando do kit verão. Falei, cara, o ponto tá errado, o ponto tá errado. Outra coisa, ele andou com o carro na rua, ele não testou. Porque quando você testa o carro na rua, você não testa só aquilo ali que o cliente reclama. Você não testa só porque está morrendo. Você vai dar uma esticadinha na segunda, na terceira, pá, liga o ar-condicionado, desliga. Às vezes você dá uma volta no quarteirão, você sabe de tudo se o carro tá bom. Aí o cara vai e pega o carro. Aí eu falei, cara, sabendo? Mais uma prova de que você não testou o carro, você passeou. Você passeou, correto? Então vamos mudar de slide que já tá. Daqui a pouco a gente vai fazer uma parada para o lanche. Valeu? A impressão de facilidade, né, foi vendida quando? Quando começou a entrar os scanners no mercado. Como é que é teu nome mesmo? Eu sou ruim de nome? Carlos. Quando começou a entrar scanner no mercado, passou uma impressão de facilidade, não passou, Toninho? O que acontece? Antigamente, eu só trabalhava com carburador e mais nada. Hoje, você mandar eu trocar uma pastilha de freio, eu não sei trocar. Sério mesmo. O meu carro, quando tem alguma coisa de suspensão, eu levo ali no Paulinho. Tem alguma coisa de alternador, parte elétrica, eu levo no Carlinho. E assim, eu prefiro ir desde o início, ó, botar a cabeça ali no motor, pegar esquema elétrico, pegar, tá, e não sei se eu fiz errado, eu acho que eu fiz certo. Eu preferi assim, já que eu trabalhava só com carburador. Se eu começasse a desviar eu ia perder o foco da injeção eletrônica. Então, no início, o mecânico não queria nem saber de carburador. Tinha gente que tinha ojeriza de carburador. Não, o carburador leva para o Carbotec, leva para o Carbolar, leva para o Carbotec, leva para o Carbolar. Quando começou a entrar a injeção eletrônica e entrou essa ideia de que se botar o aparelho descobre o defeito,
que é só tirar o bico e botar na máquina. Às vezes minha parede de limpar bico fica ali 3, 4 dias que nem funciona. Porque hoje ninguém traz o carro mais para fazer manutenção preventiva. O pessoal só traz o carro para fazer manutenção corretiva. Então, essa impressão de facilidade, lá no início, foi, vamos dizer assim, foi meio que colocaram isso no mercado. Ah, não, só botar o aparelho. E aí o que aconteceu? Tô ficando rouco. Falo baixo, escuto mal, né? É. Aí o que acontece? O amigo mecânico comprou um scanner, comprou um aparelho limpa-bico, já não me indicou mais carro. O amigo eletricista, quem é que é eletricista? Trabalha com injeção eletrônica também, né? Então, na minha época, antes de ter o tal do alternador pilotado aqui, bicho pesado. Antes de ter o tal do alternador pilotado, eletricista é eletricista. Eletricista só mexia com fio, só com lâmpada, com arranque, alternador, carburador. Você mexia em carburador? Não entendia nada. Aí. Rapaz, os eletricistas aqui da área todinho me mandavam serviço. Hoje eu escutei uma boa do alternador pilotado, de um eletricista. Oi? Hoje eu escutei uma boa de um eletricista. Fala aí do alternador então. pilotado. Fala. Ele chegou lá e perguntou, teu scanner faz aquele alternador pilotado funcionar? Aí. Anota aí, França, essa é boa. Cara, Aí eu falei pra ele, tem algum scanner que faz? Eu não conheço não. Se tiver, me indica aí, meu irmão. trabalha sozinho, deixa eles quietos, né? Aí o que acontece? O camarada, o mecânico começou a ter acesso à injeção eletrônica, o eletricista começou a mexer com injeção eletrônica, só que quem trabalha com carburador, Carlinhos, você trabalhou com carburador, não trabalhou? Trabalhei. Quem trabalha com carburador, trabalhou com carburador, sabe fazer um diagnóstico de motor. Só que o eletricista não sabe. Só que o mecânico também, às vezes, toma um ferrinho na resistência elétrica, né? Na amperagem, na voltagem. Não é isso? Você não, você já, pô, voltagem, amperagem, não sei o que, blá, blá. Mas o motor, às vezes, falha um pouco. Não é isso? Então, assim, quem hoje trabalha com injeção eletrônica, que antes trabalhava com carburador, que aprendeu resistência, né, voltagem, amperagem, ele se destacou no mercado. Ele consegue evoluir mais rápido. Mas se bater lá um carro para você com um problema de motor, hoje, depois de quantos anos trabalha com carro? Pô, cara, comecei com 17, tô com 44. 44, 17, 30, 27 anos, não é isso? 27 com 17, 34. Começou com 17, não é isso? Então, há 27 anos atrás, hoje, 27 anos depois, você faz um diagnóstico de motor no ouvido. Né? Ó, porra, tá serrando biela, tá serrando não sei o quê. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, né? Hoje, a gente tem que ter o aparelho original para determinada situação, tem que ter esquema elétrico, tem que ter rotinas pré-estabelecidas para fazer um bom diagnóstico, tem que saber passar isso tudo para o cliente, senão você não consegue vender um serviço no valor que você precisa de receber, porque você tem um monte de custo para manter o teu negócio, né? Vamos lá. O grande gerenciador. Tem aquele filme do Robô. Uma vez eu estava vendo com os meninos lá o filme Robô e tinha um grande soldador que era o chefe geral. E hoje, é isso aí. Hoje tem o grande, cadê o modo? Hoje tem um grande gerenciador. Isso aqui é um 5NF desmontado. 5NF 1.8, a tomada cinza. Rapaz, esse cara aqui trabalha muito. Ele está o tempo todo em reunião. Ele está de temperatura da água, como é que está? Temperatura do ar, avanço, pressostato, não sei o que, babá. Está o tempo todo ali, ó. O cara pediu acelerar, o pedal do acelerador falou que o cara está querendo aceleração. A borboleta, como é que tá? Isso aqui trabalha muito. Então, o que acontece? E hoje em dia, um modo conversa com o outro. Vê o caso do Cobalt, travou o ABS, o carro enguiçou, vamos colocar assim. Então, é a tal da Redcam, né? Aí fala assim, curso de Redcam. Beleza. Mas o curso de Redcam vai ensinar o quê? Hã?
já vi um montão, queria essa dúvida aqui, assim. Havia rede câmera? Então, rede CAN. Aqui, tem alguém aqui que não sabe como funciona uma rede CAN? Pode levantar a mão, não tem problema não. Rapidinho. Perguntar esse cara se ele quer vir aqui, me prestar esse som. Vou parar ele ali, hein? Aí o que acontece? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Bora, maluco. Tá aí, pô. Não tem ninguém aqui embaixo. Aí, ainda bem que a palestra é gratuita, né? Então vamos lá, brincadeiras à parte. Isso. Exemplo para entender a rede CAN agora. Lá na recepção tem um computador. Lá em cima tem um outro computador. O carro da entrada ali, Dadai. Ó, é um HB20S 1.616 válvula, placa KPP 5F05. Beleza. Aí vamos dizer assim, no meio do caminho aqui, interrompe o cabo. O computador de lá não vai enxergar a entrada aqui, correto? Os dois computadores vão funcionar. Mas alguma coisa vai falhar. O cara tá esperando. Pô, só enxerguei até o Fox. Mas o HB20 não entrou aqui não. Ah, peraí, vou ver o que está acontecendo. Aí o cara vai ali, tuf, injeta não. Conserta o cabo, volta a funcionar. E rede CAN para mim sem desmerecer a pessoa ou a raça, não tem nada a ver. É você colocar o japonês para conversar. Mas o que ele está conversando não interessa pra gente. Bota eles para conversar, Jorge. O que eles vão conversar, você quer saber? Tem que ir lá na Austrália fazer uma pós-graduação de eletrônica, bits, não sei qual, blá, blá, blá. Dadai, você tem que botar eles para conversar. A rede CAN do ABS a rede CAN do Cobalt foi interrompida. Os módulos deixaram de conversar. O que aconteceu? O carro parou. A estratégia desse sistema é desse jeito. Só que tem carro que você tira o ABS e funciona. Eles foram evoluindo. Por exemplo, Roger, aquele Prisma, o que estava acontecendo? Estava com mau contato na tomada da... Então, olha só, teve um carro que veio aqui há um tempo atrás, um amigo lá de Padre Miguel me ligou: Sandro, estou com um carro aqui que não sei o que aconteceu, vai ter que trocar o módulo, já está diagnosticado, é um Prisma, tarará. Beleza. Chegou numa sexta-feira, falei, cara, me dá uns 5 dias para a gente dar uma notícia. Ficou ali, aí testa aqui, testa ali, Roger confirmou que era moto, botou o moto funcionar. Aí botou o carro na rua. Aí agora, foi ontem ou foi hoje? Ontem o cara esteve aqui. Ó, tô andando com o carro, de repente, ele corta. Hã? Não, então, 2 semanas depois. Mas o que acontecia no carro mesmo? Eu não lembro mais. Ele andando na rua, o que acontecia? Isso. Aí tava andando com o carro automático. Ele, puf, desengatava a marcha, o motor ficava ligado, aí a luz da extinção acendia, aí para aqui. Aí ele ligou pro Roger, combinou, botou o aparelho, viu lá, tinha um erro no câmbio, foi ver, tinha um mau contato na tomada. Então quer dizer, o câmbio deixou de aparecer no sistema, o carro ficou doido. Então, por exemplo, aqui, se faltar, por exemplo, alimentação no modo da injeção, aqui está o modo da injeção, aqui está o computador de bordo. E aqui no início está a chave, aqui só tem 2 braços. Faz de conta que isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave. Levanta a mão aí, BR. Você é a chave. Multímetro que é amarelo, todo mundo vai enxergar. Aí, você é a chave, aqui está o computador de bordo, aqui está o módulo. Linha 15 e linha 30. Quem aqui não sabe o que é? Todo mundo sabe. Linha 30 fica direto da bateria. É para manter o sistema ligado, me corrija se eu estiver errado. É para manter o sistema vivo, vamos dizer assim, as informações guardadas e tal. Então tudo tem, menos a chave,
tem uma alimentação direta da bateria. É um consumo de corrente previsto. Não pode exceder, senão descarrega a bateria, tem aquela história de descarregar a bateria muito mais rápido. Então, na hora que você liga a chave, tem a linha 15, que chama de pós-chave. Então, chega a linha 15 no computador de bordo, aí o computador de bordo vai lá e lê a chave, o código, opa, o código está ok. E o linha 15 não chega no módulo. O que acontece? Na rede CAN aqui, ó, porque aí tem que ter um negócio aqui no meio do caminho agora. Isso aqui é a rede CAN, olha que legal. A rede CAN está aqui. Chegou esse para trabalhar de manhã e esse não chegou. A linha 15 chegou aqui, não chegou aqui. Aí o que acontece no painel? Não tem um painel aqui. Acende a luz do code. Por quê? Porque o computador de bordo enxergou que a chave chegou para trabalhar, mas não encontrou o módulo. Através da rede CAN, ele não enxergou o módulo. E aí o que acontece? Ele acende a luz do code. Por que acende a luz do code? Tem alguém aqui que trabalha com chave? Não tem ninguém que trabalha com chave. Por que o computador de bordo manda o painel acender o code, se o módulo não chegou para trabalhar? Porque o módulo faz parte do sistema de imobilizador, vamos colocar assim. É todo um sistema, começa lá no módulo, passa aqui até na chave. Aí se você interrompe alguma coisa, não é mais a comunicação da DAI. Esse aqui não chegou para trabalhar, só esse. Aí através da rede CAN, mas acende a luz aí que o computador, o modo da injeção não chegou para trabalhar. Aí você vai, tá andando com o carro para frente, meu Melivre é assim, né? Tá chovendo, limpador tá ligado. Tá andando com o carro para frente. Aí tu dá uma paradinha, engata ré, o limpador traseiro liga sozinho. Isso é um exemplo de rede CAN. Por exemplo, você está andando com o carro 10, 20, 30 km, trava, puf, trava. É um exemplo de rede CAN. Aí agora, por exemplo, peguei outro dia, lembrar aqui rapidinho. Isso. Peguei outro dia um Renault, que o ar-condicionado não entrava. O ar-condicionado não entrava, não lembro qual foi o Renault, se foi Logan, Sandero, também não lembro qual foi o sistema de injeção eletrônica. O ar-condicionado não entrava. Mas por que não entrava? Porque o velocímetro não estava funcionando. Por que o velocímetro não estava funcionando? Por causa do sensor de velocidade. Faltou sensor de velocidade, o ar-condicionado não funcionava. Aí você vai juntando uma coisa com a outra. Você esquece montadora e olha sistema de injeção eletrônica. Ou sistemista, Bosch, Delphi, entendeu? Para você começar a evoluir no diagnóstico. Aí o que acontece? Antigamente, o grande gerenciador era o módulo da injeção. Por exemplo, a gente começou a trabalhar com módulo em 2000. Já conhece a gente há quantos anos? 10 anos. Uns 10 anos. Então, nós estamos em 2019. 2009. Foi antes de 2009, pô. Foi antes de 2009. Antigamente, Fábio, o cara lá na Ilha do Governador me ligava. Sandro, eu tô com uma Tempra aqui, suspeito de problema no módulo. Tinha muito isso aí, Tempra, Elba, Gol. Aí o cara falava assim, pô, tô com a Tempra aqui, tô suspeito de problema no módulo. Beleza. Quem aqui conhece ou conheceu o Ricardo, que trabalhava com módulo, trabalha com módulo? Lá de Sulacap, olha lá. Você conhece, claro que você conhece, Ricardo? Um grandão, olha lá, alto pra caramba. Gente boa pra caramba. Aí, antigamente só tinha o Ricardo no mercado, que trabalhava com módulo, mas ele vendia o módulo, ele não consertava. Aí eu falei, pô, isso deve ter algum jeito de consertar. Aí comecei a pesquisar. Fiquei 3 meses pesquisando. O Francis Rocha estava com 14 anos, na época. Eu falei, ó, vai fazer escola técnica eletrônica. Com 6 meses, ele já sabia mais do que eu. Por quê? 6 meses, 1 ano, assim. Porque eles aí entenderam a fundo o que era resistência, o que era amperagem, o que era voltagem, o que era um sistema eletrônico trabalhar, o que era automação. E ó, eu não sabia nada disso. Rápido. Então, se tem algum novo aqui, quem é o mais novo? Tirando, cara, faz eletrônica. Faz eletrônica. Um curso técnico de eletrônica. E ó, por exemplo, uma coisa legal. Ó, 8h30, vou dar uma paradinha pro coffee break, senão
vou começar... Quer dizer, o barulho dos estômagos vão atrapalhar a palestra. Aí o que acontece? Outro dia eu estava vendo uma matéria no jornal, né, que tantas e tantas profissões vão deixar de existir. Se liga, careca, eu posso chamar de careca porque eu sou careca, não é bullying. Não é? Aí o que acontece? Tantas e tantas profissões ao longo dos anos, a tecnologia robótica vai acabar. Aí como é que é teu nome mesmo? Ezequiel. Você acha que vai existir um robô que vai consertar carro? Você acha que vai existir um robô para consertar carro? Oi? Não, tem um monte de gente hoje que conserta carro igual um robô. Não consegue pensar, ele só vê o que está na frente dele ali, mais nada. É, isso aí. Mas vocês acreditam... Hã? É. Mas vocês acreditam que vai ter um robô que vai consertar carro, Dadai? Maurício, será que vai existir um robô que vai consertar carro um dia? Não, mas vai ter gente que vai consertar Não robô. vai, pô. Não vai. Tem gente que vai consertar robô. Não vai. Um robô para fazer diagnóstico, para aturar cliente, de um modo geral, para atender a necessidade do cliente, não é aturar cliente, atender a necessidade do cliente. Não vai. Pode investir em eletrônica. Não precisa de consertar carro, não. Vai consertar avião, vai consertar tanque de guerra, navio. Sério? Alguém tem alguma dúvida? A automação hoje em dia está embarcada pesada nos veículos hoje. Isso aí. A automação está pesada, mesmo. Entendeu? Então é o seguinte. Vamos lá. Tem alguma dúvida disso daqui, ó? Existe uma constante evolução. Vê, agora há pouco, né? Não cabe mais na mão quantos sistemas de injeção eletrônica tem só o Gol. Aí tu pega Volkswagen, tu pega Fiat, Ford, GM, vamos dizer assim, 60% do mercado, né? Ou menos, ou mais, sei lá. Aí tem os Toyota, Honda, às vezes tem uma diferençazinha à toa, como eu falei, que é fundamental. Aqui, ó, tá o Gol GTI. Aqui tá o Gol, né, que eu considero que é um dos mais novos da Volkswagen. O controle individual da centelha. Olha quantos anos a Volkswagen demorou para fazer um negócio desse. Enquanto eles puderam fazer um negócio mais barato, eles deixaram quieto. Qual foi o primeiro carro nacional a ter esse controle de individual da centelha? Quando eu falar o nome, vai ter gente que vai levantar da cadeira. Maré. Maré foi o primeiro carro a ter o controle eletrônico da centelha, controle individual da centelha, por cilindro ali. É um carro que é 90... Que ano que foi o Maré mesmo? 92, né? 98, 99, não é isso? Então, agora é o seguinte, esse aqui é um dos últimos sistemas. Agora, entre um e o outro, olha o intervalo que existe, né? Muito grande. Agora é o seguinte, manutenção na prática. No meu ponto de vista, só existe 2 modos de fazer manutenção. Independente se é carro ou não, pode ser relógio, pode ser ar-condicionado de casa, pode ser máquina de lavar. Só tem 2 modos. Vou perguntar a você que é o mais novo. Na tua cabeça. Vou fazer uma sombra aqui para te ajudar. Manutenção. Só tem 2 modos. Ele não é do ramo, não. Hã? Ele não é do ramo, não. Ah, não é do ramo? Por quê? Não, porque eu tirei disso. Eu salvei disso. Eu tô salvando disso. Tomara que eles estejam fazendo uma escolha melhor, porque, ó, vale a pena investir, tá? Vamos lá. Só tem 2 modos de fazer manutenção. Manutenção preventiva e corretiva, correto, Maurício? Agora, quem aqui fez manutenção preventiva essa semana? Preventiva totalmente. Não tinha problema nenhum. O cara chegou, meu irmão, quero que limpa bico, troca a correia dentada, foi isso?
Agora qual foi o último antes? 2 semanas atrás. Aí. Aqui, ó. Como é que é teu nome? Ó, o Vitor ali foi o primeiro. Eu falei, Vitor, é melhor. Eu perguntei, o Vitor logo levantou a mão. Foi hoje que você fez? Foi quando? Essa semana. Aí eu perguntei, qual foi o anterior? Ele, há 15 dias atrás. Há quantos carros tem na rua e ninguém faz manutenção preventiva? Né? A manutenção preventiva correu ou as pessoas estão tendo dificuldade para bancar as coisas, né? Agora, a manutenção preventiva, você pega o cliente no colo e leva ele para a recepção. Pega ele, bota dentro do teu carro e leva para casa dele, ó, 5 horas vai estar pronto. Todo o processo é previsível. Você consegue fazer um orçamento, consegue fazer tudo direitinho. Agora, manutenção corretiva. Chega aqui agora, amanhã, 3 horas da tarde. Chega um carro que está ali, ó. Um Fox daquele ali, por exemplo. Que está dando... Cadê? Esse aqui não tem aquela propaganda do primeiro sutiã, que é antigo, aqui lembra? A do Loren. Esse daqui é o meu primeiro P0300, Maurício. Sério? Um Fox igual aquele ali, eu botei até um vídeo no YouTube, já deve ter uns 2 anos atrás. Já veio com vela, cabo de vela, bobina novo. E eu já tinha emprestado o modo pro cara. O cara muito bem, tá andando com o carro em marcha lenta, daqui a pouco a luz da injeção começa a piscar e o módulo desliga o cilindro 2, o pulso do cilindro 2. Ele identifica ali, através da velocidade, através do pulso que vem do sensor de detonação, que aquele cilindro está mais fraco. Aí eu falo pro cliente assim, tá vendo, meu irmão, teu carro não tem um cachorro que está com a pata machucada? Aí o cara olha para mim, ué, o que tem a ver? Nos olhos dele ele fala isso para mim, né? O que tem a ver cachorro com pata machucada e o meu carro? Eu falei, cara, o teu carro são 4 cilindros. Então o cachorro tem 4 patas. Quando o cachorro está com a pata machucada, não dá aquela... É a mesma coisa tem o motor. Tá ligado aqui marchando, daqui a pouco aquele cilindro... Opa! Ó, o módulo hoje em dia sabe daquilo ali. Aí como é que eu vou fazer uma manutenção preventiva num carro desse? Como é que a gente vai chegar 2, 3 horas da tarde, pegar um serviço desse para resolver? Então fica difícil. Então, se você bobear, você acaba caindo em armadilha. O tempo todo, hoje em dia, a gente tá correndo de armadilha, né? Tu mexe em Blaze 4.3 V6? Não? Tipo. Vou começar a te indicar uns tipos. Manda Mercedes classe A, Blaze é bom fazer limpeza de... Caraca, essa beleza, né? Vamos aqui. A armadilha. Quando a gente trabalhava com carburador, a gente não precisava de um atendimento técnico. O cliente já chegava, Dadai, ó. Dadai, meu carro tá dando aquela engasgadinha de novo. Ó, aí você já limpava o carburador, de tarde tá pronto, tá bom? Aí de tarde o carro tava pronto. Quando entrou a injeção eletrônica, o carro passou a não ficar mais pronto de tarde. Confundiu a nossa cabeça. Né? Confundiu a nossa cabeça, confundiu a cabeça do cliente. Correto? Então assim, hoje aqui, eu faço questão de atender todos eles. Todos eles. Por quê? A qualquer momento pode vir uma armadilha. A qualquer momento pode vir um cliente contando uma história diferente daquela que aquele automóvel ali está trazendo. Porque a cabeça do cliente é uma coisa. O cliente não mente, não. Não. Mas, como é que é seu nome? Paulo. Desculpa, como é? Paulo. Cara, olha só. Eu tô gravando... Então, eu tô gravando essa palestra, eu vou colocar ela no YouTube de novo. Que aquela que eu fiz lá na JRVC, o áudio não ficou bom. Então eu vou tirar aquela e vou colocar essa. Então assim, como aqui eu tô gravando, às vezes eu tenho que tomar meio cuidado no que eu tô falando. Quer ver? O cliente não mente, ele omite. E sabe por que ele omite? Ele acha que vai ficar mais barato. Justamente. Ele não vou falar a verdade toda pro Wellington, porque cada oficina que eu passei, ele vai aumentar R$100. Ó,
Fui no Carlinho, não resolveu. Foi no Jorge, não resolveu. Foi no Paulo, não resolveu. Se eu levar no Hélito, e o Hélito contar que eu fui em 3 oficinas, ele já vai começar falando que com 500. Ó, para começar é 500. Para começar é 100. Não é isso? Então, às vezes, aí quando você abre o capu, tá atendendo o cliente, aí tu vê um fiozinho desencarregado, não é isso? Você abre o capu, você vê lá um fiozinho sem a fita. Aí tu fala, ué, última vez que eu mexi no carro? Ah, tem uns 6 meses. Esse problema? Ah, tem 3 meses. Mas essa fita aqui, essa fita tá desencapada por causa de quê? Semana passada eu levei. Aí, não, meu irmão, pode abrir o jogo. Eu chego e falo, meu irmão, pode abrir o jogo, cara. Eu não vou aumentar o preço porque você está omitindo determinada informação. mais barato se você Vai ficar mais contar fácil se você. Aí, pronto. Aí o cara toma aquele choque de realidade. Não, porque eu passei a atender por quê? Senão começa a vir as armadilhas. E o cara vem, o problema deixa de ser dele e passa a ser seu. Sabia disso? O cara vai te ligar de tarde e falar assim, como é que é teu nome? Jackson. E aí, meu carro tá pronto? Não, mas é só uma morridinha, meu irmão. Não, mas tá pronto não? Pô, como é que é? Tu falou que de tarde tava pronto. Não é assim? Ele começa a ter autoridade. Mas ele pega o problema que era dele e fala assim, Wagner, ó, agora é seu, tá de tarde, eu volto pra pegar um carro, tá bom? Aí, caraca, meu irmão, e agora o que eu vou fazer? Tá chegando 3 horas da tarde, o carro ainda tá morrendo. Tem que ter rotina para você atender, tem que ter rotina para você diagnosticar, tem que ter rotina para você acompanhar o trabalho, tem que ter rotina para você entregar o carro. Como é que é teu nome? Afonso, teu carro tá pronto. Você, ó, final de semana roda pertinho de casa. A partir de terça ou quarta, tu pode ir pro Ceará, pro Rio Grande do Sul, pra onde tu quiser. Mas roda os 3 dias perto da tua casa. Qualquer coisinha, você dá uma ligadinha. Às vezes acendeu a luz, o cara dá uma ligadinha pra você. Ô, Berg, deu uma acendida na luz. Aí tu vai falar assim, tá acontecendo algum mau funcionamento? Não. Só acender na luz? Vamos traz na segunda-feira de manhã. Aí tu chega pra... Wagner, olha só, aquele carro que você mexeu, acendeu a luz. Você prepara o cliente até na hora de entregar o carro. Aí o cara vem lá de Inhaúma, da terra do Márcio. Ó, meu carro enguiçou. Ou então meu carro começou engasgando, chega aqui 3 horas da tarde, sexta-feira. Tem que ter rotina até para garantia, pô. Até garantia tem que ter rotina, tem que preparar. Eu vou preparar um documentinho pro cara e dar na mão dele aqui, meu irmão. Isso aqui é o procedimento de garantia. Não tem procedimento de garantia de tudo quanto é produto? Você tem, Maurício, lá? Como é que é a rotina de garantia sua? Dá uma moral pra galera aí. Sério, fala aí. O que você fala pro cliente quando você entrega o carro para ele? A gente faz a entrega técnica. Então, como que é? Dá uma palhinha rapidinho aí. Eu tenho o pessoal da recepção que faz a entrega, o carro primeiro é testado, revisado. Tem o responsável que assina para o carro sair, mas depois se entrega para o cliente. E se acontecer alguma coisa, qual é a orientação? Aí ele chega lá de surpresa e entrega o carro? Pode ser também, pode. A gente recebe. 3 horas da tarde, sexta-feira. Aquela engasgadinha, Sábado, agora o carro enguiçou. Recebe. Não, recebe, mas resolver, você resolve na hora. Ah, tá. O cara quer que você resolva o problema na hora, pô. Não. Né? Aqui, rapidinho. Tirando o Jorge aqui, tem mais alguém de Bangu? Realengo, não é isso? Realengo. Bangu, Realengo. Tem mais a quem aí? Tem mais alguém aí de Bangu, Realengo? Ah, não, Maurício lá de Bangu. Maurício, você deve conhecer esse cara. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que tem problema em ver imagens fortes? Não, sério mesmo? Tem alguém aqui que não pode ver sangue? Tem alguém aqui que não pode ver uma briga? Então, ó, por favor, na hora que eu passar o slide aqui, você fecha os olhos, tá? Por favor. Aí, né, o meu medo hoje é entrar as armadilhas. E mesmo assim, a gente tem todo cuidado, vem a armadilha, por exemplo, no laboratório. Aí o cara liga, Francis, eu tô com um Hondazinho, ligou pro Roger, tô com um Honda Civic aqui que eu fiz motor, o carro até pegou, mas aqui de repente o carro não pegou mais. Posso mandar para você? Tá lá, ó, 20 dias aqui. Agora que a gente, de uns 3, 4 dias para cá, que a gente tá, ó, começando a entender melhor o que tá acontecendo. O carro chegou aqui, meu Deus, se eu abrir o capô lá, vocês vão se assustar. Com todo o cuidado que eu tenho, ainda tem umas armadilhazinhas. Vamos aqui.
um videozinho para vocês entenderem. Gente, resolvi fazer esse vídeo agora porque pois achei o assunto interessante. Hoje é quinta-feira, tô indo para casa testando o carro porque não tem outra alternativa, entendeu? Tô com o carro desde segunda-feira em teste e agora que ele acendeu a luz. Olha lá a luzinha da EPC acesa, eu tô sem aceleração. Já gastei, pra vocês terem uma ideia, ó. Já gastei 2 notas de combustível, acabei de colocar R$60. O carro tá comigo desde segunda-feira, entendeu? Ainda não... Agora que a luz acendeu, a luz da PC acendeu agora, me dando um problema de aceleração. Vê como injeção eletrônica às vezes é cruel, né? Cruel de deixar a gente careca, entendeu? Esse carro aqui veio da Zona Sul, veio indicado por algum amigo. É um carro novo, olha a quilometragem lá, ó, 67 mil quilômetros. Não sei se a câmera, vou comprar uma câmera boa, pode deixar. 67 mil. Esse carro é de garagem, o cara roda só final de semana, entendeu? E pra tu ver, hoje é quinta-feira, eu acabei de ligar pro rapaz agora à tarde, avisando a ele que o carro ainda não... Até agora de noite não tinha dado nada, né? Até a hora que eu tinha falado com ele não tinha dado nada. Eu resolvi ir pra casa com ele mais uma vez. Aí a luz me acende agora. E eu combinei de entregar o carro amanhã pro rapaz, ainda cobrando só inicialmente os testes mais o combustível. Então amanhã cedo, inicialmente, eu tenho que ligar pra ele. Quer dizer, antes de ligar pra ele, né? Avaliar a condição de funcionamento, ver o que aconteceu, ter um parecer pra ligar pra ele. Vamos colocar assim, para ligar para ele avisando que o carro de ontem para hoje deu problema, entendeu? Para ele correr atrás de uma outra maneira para rodar final de semana, tá bom? Esse assunto... Alguém aqui não sabe o que é um flashover? Pode levantar a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, flashover. Flashover é quando a centelha acontece por fora. Tem a vela? Francis, corre lá no laboratório, naquele meu armário, por favor. Pega aquele conjunto de cabo de vela e vela, que está lá, agarrado uma na outra. A centelha não tem que aparecer lá na ponta da vela, dentro do cilindro? Sim. Só que tem momento que a centelha passa por fora. A centelha passa por fora e busca a carcaça ali onde parafusa. Como se fosse uma pulga. Isso. Aí aonde aquela centelha passa, ela queima e faz um trilho de carvão. Eu falo pro cliente. Já viu aquele filme que o cara bota como é que fala? Pólvora aqui, a pólvora vai queimando até lá embaixo e lá estoura? É mais ou menos isso. Então aqui é o seguinte. Por onde a centelha passou, ela fez um caminho. Aqui, ó. Dá pra ver que tá diferente? Isso eu peguei, foi segunda ou terça-feira de um Logan. Hã? Aqui, vela e cabo de vela novo. Agora, por que isso aconteceu? Não é paralelo, não. Cara, o cara falou, botei a vela. Quer ver? Pera aí. A rotina foi assim. O carro estava falhando. Aí ele foi lá, trocou o cabo de vela. Que a vela tinha um determinado tempo. Aí ele trocou o cabo de vela. Depois que ele trocou o cabo de vela, o carro continuou falhando. Ele foi e botou a vela de novo. O carro continuou falhando. E esse carro aqui é aquele 1.0 6 válvula mais novinho. Acende a luz da P0300, modo ficar maluco, um monte de coisa. Aí o que aconteceu? Chegou aqui, tirei a vela, o Henrique tirou a vela, olhou. A vela é nova. Por que aconteceu esse erro? Porque ele trocou a vela a primeira vez, aí deu flashover na primeiro jogo de vela. Quando deu flashover na vela, dá também no cabo de vela.
O mesmo caminho que faz aqui, faz aqui. Aí ele foi e trocou, né, o cabo de vela. Não resolveu, porque a vela já estava, vamos dizer assim, meio contaminada. Aí o que ele fez? Trocou a vela de novo, mas agora o cabo já estava contaminado. Que luta. Aí quando chegou aqui, meu irmão, tem que trocar vela e cabo. Eu não acredito. Se não ficar bom, tu não paga. Tem hora que você tem que fazer isso. Eu falei, não, meu irmão, o serviço é tanto, tanto de peça. Ele, pô, e aí? Só vai pagar se o carro ficar bom, cara. Aí qual era o problema daquele carro ali? Isso aqui, pô. Tinha uma fuguinha de centelha ali, passava ali. Aí o que acontecia? O módulo, puf, dava aqueles tanques na cabeça dele. Aí, pum, acendia o EPC e desligava a aceleração. Aí dessa última vez, quando chegou aqui, Henrique tirou a vela, olhou. Alessandro, flash over, vela nova. O cara deve ter botado com a mão suja, tem que ter uma explicação assim. Aí o que aconteceu? Botei vela e cabo de vela, o carro ficou bom. Só que a gente cometeu um erro, qual foi? A gente cometeu um erro. Qual foi? Cadê a água? Ah, tá ali, tá aqui. Qual foi o erro? De não ter olhado vela e cabo de vela no tempo que ficou fazendo análise. Ah, dava para pegar com osciloscópio? Talvez. Tá entendendo? O osciloscópio é uma excelente ferramenta? É. Mas ela entrou incorporada ao diagnóstico. Não é tudo também não. Né? Então vamos aqui. É Maurício de Bangu, Jorge de Bangu que eu conheço. Tem mais gente de Bangu. Ah, peraí, cara. A imagem forte agora. Peraí. Desse aqui agora? Do Fox ou esse, ou o próximo? Cara, uns 350 conto, tá bom. Uns 350, 400. Se tu for na minha terra, nego te mata. Olha só, tem médio que custa 50, tem médio que custa 500 e tem médio que custa 5 mil. Tá entendendo? É tudo o como você trata com o seu cliente. Você trata, cobrar 1.000 e resolve, ficou barato. Mas se você cobrar 10 reais e não resolver, aí é caro. Tá entendendo? Isso pra mim é caro a bala de 1 centavo. Você compra a bala de 1 centavo, bota na boca e não gosta. É caro. Tá entendendo? Essa é a definição de caro. Então é o seguinte. Quem não for preparado para imagem forte, por favor, feche os olhos. Aí. Deixa eu desligar aqui rapidinho, Francis. Só girar, né? Olha lá. Que carro é esse aí? Olha lá. Cara, é um cabo de aço, cabo de freio de bicicleta. Aí. A molinha para retornar aqui, ó. Esse é engenheiro mesmo. Tinha um vídeo disso daí, eu perdi o vídeo. Cara, sabe o que é isso aí? Mão suína. Não. Olha só. Tecnicamente é. Mas se coloca na cabeça do cliente. Espera aí. Vamos nos colocar no lugar do cliente. Maurício, eu vou levar o carro para você que está sem aceleração. Tu resolve? Resolvo, Sandro. Pode trazer o carro. Quanto que é? 50 reais, 100 reais, 500 reais. Resolveu. Olha lá. Olha o gás aqui, ó. A borboleta agora abre. O motor aspira. Esse módulo aqui libera a centelha, faz o avanço. O gás entrando, tudo funciona. Tem alguma dúvida, Toninho? Francis, por favor. Cá, rapaz. Cá. Esse é o artista? Roger. Vem cá. Roger testemunha. Algum amigo ligou, trouxe o módulo aqui, não foi? Foi. Testou o módulo estava Botava bom. funcionando. Qual o sistema?
Um 5NF. 5NF igual esse aqui, fala aí. Gente, é o seguinte, eu acho muito bacana a iniciativa dessa palestra porque fala um pouco sobre o diagnóstico, né? E muitas vezes a gente quer que esteja com problema no módulo, eu também quero, eu sou comissionado, mas às vezes, gente, o diagnóstico é uma coisa assim, mais simples, que poderia poupar tempo, mas o que acontece? Bom, resumindo a história, o rapaz trouxe, vamos testar a aceleração. Aí beleza, trouxe com kit, a gente testou tudinho, funcionou, inclusive. E isso foi terça-feira, né? Foi na semana passada. Semana passada. Trouxe o corpo para testar. Aí beleza, eu testei o módulo, o módulo tá bom, tá legal, mas o corpo, apesar de estar funcionando, ele não tá com rendimento legal. Mas não significa que o carro não esteja acelerando por conta disso, ou seja, tinha que colocar lá e funcionar. O máximo que poderia acontecer seria ficar perdendo a aceleração intermitente pelo estado que o corpo estava, ele funcionaria. Enfim, mas lá o carro não acelerava de forma nenhuma. E ele ligou insatisfeito, nada, né, Francis? Aí ele me ligou, pô, cara, que não sei o que, o cliente comprou um corpo novo. Aí eu falei, cara, mas o corpo, você tinha que fazer o teste lá no chicote, continuidade entre o módulo e o corpo de borboleta, né? Aí ele, pô, cara, que não sei o que, eu coloquei um outro corpo cabeado quando ele me falou essa... Eu fiquei, desculpa gente, mas eu fiquei puto. Curioso. Porque, cara, cabeado, como assim cabeado, cara? Não, sério, desculpa. De repente a pessoa pode estar até aqui. Nunca Eu não sei quem é, a arrogante, gente não nada sabe. disso, mas assim, eu tento muito ajudar meus colegas, poxa, são vocês que trazem trabalho pra gente. E o cara, cabeado? Eu peguei de um Astra aqui, encaixei, o carro era um doblô, porque o coletor é o mesmo, né? Encaixou ali, e claro, acelerou. Eu falei, cara, claro que vai acelerar, né? Tu vai puxar o cabinho, o gás vai entrar, ele vai trabalhar a bobina ali, ele vai voam, normal. Mas, cara, como é que você manda o cliente comprar um pouco baseado nisso? Eu falei, tu já fez o teste de continuidade, eu te mandei o esquema, vai lá, pino tal com pino tal, Ah, não, vou fazer. Então, assim, continuando nas palavras. O cara, às vezes, o cliente chora aqui, ué. O cliente chora porque fica 5, 10 dias lá na oficina, o carro, e o cara fala assim, o problema é o módulo, leva lá na Carbolar para testar. Mas não precisa trazer na Carbolar não, porque tem um monte de outras pessoas que consertam módulo hoje em dia também, não tem problema nenhum. Leva lá para testar o módulo. Aí chega aqui, Carlinhos, o módulo tá bom, é o cliente. Meu Deus, eu tô com o carro lá já tem uma semana. Eu falo, cara, eu queria que teu módulo estivesse ruim, eu queria ganhar o teu dinheiro, mas o módulo tá bom. O que é que eu vou fazer? O cara chora, a mulher chora. Maurício, o cara confiou, o cliente confiou no técnico. Vou botar o teu carro para acelerar, irmão. Colocou para acelerar. Só que é o seguinte, o problema estava no módulo e ele, no líquido, não dispara. Só disparava no gás, porque o gás é arrastado pelo ar. Você dosou ali, ó, a regulagenzinha aqui, acabou. Então assim, ó. Olha lá. Maneiro, né? Isso veio de Bangu, eu quero conhecer esse cara. Jorge, você conhece esse cara, você não quer falar, Jorge. Maurício, você sabe quem é. Como é que é o nome da tua rua mesmo lá? Hã? Silva Cardoso? É, lá no final da rua Silva Cardoso, lá em cima. Aí. Vamos aqui, olha só. Tá dando para enxergar legal aí, todo mundo? Então é o seguinte, é incondicional o uso de uma estratégia específica para cada caso. Alguém tem alguma dúvida? Usando o raciocínio lógico para estabelecimento de etapa necessária pré-definida. Cada etapa tem que ser pré-definida. Não tem sorte. Existe a possibilidade de você dar uma sorte? Existe. Mas no nosso caso não tem sorte. É estar iluminado, não é isso? Botar a cabeça ali, ter os recursos, ter as informações certas e ó, cair para o trabalho. A fim de fazer eliminações seguras e não simplesmente troca de peça. Aqui ó, pedal de acelerador e corpo novo. Qual era o problema do carro? Um aterramento
um aterramento do corpo de borboleta com problema. O módulo não recebia o sinal de resposta do potenciômetro. Ó, não libera aceleração. Naquele Meriva era o módulo, mas quando dá problema no módulo, eu recomendo também trocar o corpo. Só que o que chega de gente aqui, que já gastou 500 reais, 1.000 reais, aí tu cobra 500, nossa, tá caro. Não, caro foi 1.000 reais que você gastou e não resolveu, pô. Não é, Ber? Então assim, vamos andando. Vou passar para vocês agora alguns exemplos, a gente vai abrir o esquema elétrico para entender melhor e saber detalhes mais apurados. Vê? Ah, o Agile 2014 Flex com GNV. Ah lá. Vou nem abrir o esquema elétrico agora. Esse carro, quando chegou aqui, o garoto tava com graxa em tudo quanto é lugar. Não sei onde que ele metia a mão, não sei o que acontecia, que o carro voltava a funcionar, pegava e... Aí daqui a pouco um Agile. É Agile. Isso aí mesmo. Ele falou, nossa, tá aí até resolver. E aí começa daqui, testa aqui, testa ali, testa aqui, testa ali, testa aqui, testa ali. O que aconteceu? Deu um problema em alguma coisa no chicote ali, por baixo, perto do sensor de rotação, que misturou os fios de rotação com... do óleo, tá ali pertinho, né? Alguma coisa aconteceu ali que misturou tudo. Misturou tudo. Aí o amigo foi lá, consertou, colocou na posição errada, mas o carro ligou. Colocou na posição errada, mas o carro ligou. Aí depois com o osciloscópio eu vi a diferença, falei, tá errado. Aí testa, corrige, aí corrigiu, aí o sinal certinho. Falei, opa, show. Aí o que aconteceu? Não colocou o fio na posição certa, foi lá e botou um sensor de rotação. E sensor de rotação da marca, que eu não vou botar no YouTube, eu não posso falar a marca. No Agile não funciona. Não estava funcionando naquele carro. Claro, quem fabrica a peça, mesmo que não seja original, não fabrica para defeito. Mas naquele carro não funcionou. E eu comprei outra da mesma marca, botei e não funcionou. Falei, meu irmão, tem um sensor original aí? Espera aí que eu vou ligar para o mecânico. Eletricista, não sei. Daqui a pouco chegou o cara de moto. Aqui, o sensor original. Falei, valeu, me dá mais uns 2 dias aí. O carro, além de enguiçar, ele cortava o conta-giro. Alguém já pegou esse defeito aqui? Ah lá. Isso aí. O que acontecia? O cara colocou os fios e inverteu o negativo com o sinal lá no sensor de rotação. E aí o que aconteceu? Coloquei na posição certa. Mas mesmo assim, o carro desligava o conta-giro. Desligava o conta-giro. Desligava o conta-giro, às vezes dava um corte. Aí fui lá, botei o sensor original, tudo acabou. Aí o que acontece? O cara inverteu, vou abrir aqui rapidinho o esquema elétrico. Vai, bebê. Vai. A internet de escada aí, ó, pra quem não conhece. Pô, será que desligaram o roteador? Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos direto no sinal de rotação. Fase.
O camarada inverteu o negativo, se eu não me engano, com o sinal. O sensor aqui saindo gerava um sinal, só que o sinal todo maluco. Aí você vê o sinal certo, esse sinal está errado. Ah, mas o chicote está certo. Ah, mas... E claro, eu já estava teimando com quem trabalha comigo. Mas é normal. Eu acho isso legal. A gente, vamos dizer, discordar um do outro. A gente discordar um do outro, o mundo só está desse jeito porque um discordou do outro. O cara falou, vou lá naquele rio, vou lá naquele alto do morro. Então, quando um discorda de mim, ou quando acontece eu discordar da pessoa, falei, pô, no final alguém vai estar certo, ou os dois vai estar errado. Quem tiver certo, pô, não precisa de crescer. E quem tiver errado, tem que pensar assim, o que ele pensou que eu não pensei? Eu falei, cara, o chicote está errado, o sinal está errado. Aí eu fui lá, levantei o carro, botei na posição. Tu tava comigo no dia, não tava? Aquele Agile, lembra que a gente botou? Tinha um Cobalt do lado, medi, aí tá vendo? A posição aqui tá errada, lembra? Aí botei no Agile, fui lá, botei na posição, o sinal, falei, pô, aqui, ô Gabriel, o sinal certinho. Mesmo assim, o carro desligava o conta-giro. Falei, pô, sensor paralelo, botei o sensor original, acabou, nunca mais o cliente voltou. Quer dizer, voltou uma vez aí, porque a luz da injeção acendeu, dando catalisador. Ó, o carro acendeu a luz. Falei, tá bom, carro? Não tem problema nenhum, não. Tá tranquilo, só acendeu a luz. Falei, traz aqui, deve ser catalisador. Aí chegou, botou o aparelho, era catalisador. O cara deu uma erradinha boba aqui. Então, assim, tem que saber interpretar o esquema elétrico, tem que saber interpretar o que vem do aparelho. Né? Eu botei, como eu falei, eu peguei um carro aqui, botei o pedal ruim e fui com o scanner de cada um. E cada um deu uma descrição diferente. Falei, opa, vamos lá. Vamos no próximo. Ah lá, dobrou 1.8, 8 válvulas 2010. Né? Desligando o velocímetro e queimando o fusível. O cliente chegou aqui na oficina, cara, já passei por um monte de eletricista. E de repente o carro, quando desliga o velocímetro, eu vou no fusível tal ali, ele está queimado. Dentro do carro já tinha um monte de fusível queimado e um monte de fusível bom assim já. Aí, pá daqui, testa dali, testa daqui, testa dali. Falei, pô, você já sabe usar o esquema elétrico, já tem o scanner, você começa a pensar diferente. O que o pessoal não fez? Né? Vamos aqui. Achar aqui. Abrir o esquema elétrico aqui da... Deixa eu só ver se esse aqui serve. Não. A internet tem que me ajudar. Só um pouquinho. Bora, bebê. A internet de escada, só falta o barulhinho. É. Pô, se ela continuar me sacaneando assim, vai... Modem de 3300? Hã? Modem de 3300? Desculpa, não entendi. Modem de 3 em 300? Aham, é isso aí, é isso aí. Vamos usar esse esquema aqui para ver. Vamos ver se alguém já pegou esse defeito. Olha lá. Ô, não fala não. Quem sabe não pode falar não. Quem já fez o curso comigo não fala não. Tô de sacanagem, tô zoando. Cadê? O fusível queimava, era F11, não vou falar não. Quem descobrir primeiro... Acabou o salgado? Acabou um copo d'água. Sério? O fusível queimava era o F11. Como é que é seu nome? Desculpa, como é que é seu nome? Célio. Célio. O fusível queimava era F11. Aquele lá, tá vendo ali? Sinal de velocidade. Olha lá. F11.
sensor de velocidade, está aqui, o sinal vai para o computador de bordo, vem para o módulo e vai para o painel. Depois. Agora, quem que estava fazendo o fusível queimar? Quem acertar vai ganhar um copo d'água. Cara, deixei aqui, mas ninguém se ligou. Já pegou esse defeito, Maurício? Já pegou esse defeito? Alguém já pegou esse defeito? Chicote em curto. Alguém já pegou esse defeito? Não, já peguei já com o chicote roçando na carroceria, na própria peça. Então, eu peguei a sonda entrando em curto, queimava o fusível era o mesmo de sensor de velocidade, e o painel desligava o velocímetro. Aí. O amigo ou os amigos não resolveram por causa de quê, Carlinhos? Não tem esquema elétrico. Se tivesse aberto o esquema elétrico, Daria pra ver? Dr. Laurito me ensinou. Quando você for pegar um carro de injeção eletrônica, Sandro, você pega o manual, pega o que você tiver de informação, dá uma lida, dá uma olhada, e aí você vai entender como ele funciona para depois mexer. Depois mexer. Quando o cara pega o fuzil, bota aquele arame de risco e assim, Melhor ainda, né? Se ele puxar pra cá, vai ver som da lâmina, Aham. E quando o camarada bota aquele fusível daquela marca que não desarma, derrete o fusível e continua lá. Continua o material, o metalzinho lá, né? Vamos aqui, ó. Outra história cabulosa que deixa a gente careca. Tá vendo aqui, ó? Classic 2010. Francis, a iluminação continua boa? Cadê o Francis? Classic 1.0 2013, Flex. Dando peso. Ah, já falei qual é o problema, pô. Caraca. Caramba. Olha lá. P0300, porque a polia, Maurício, estava empenada. Olha lá. Polia fônica empenada. Só que esse problema levou a quem mexeu por último estragar o módulo. O cara mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali, o carro, puf, enguiçou. Enguiçou e lá de Caxias, de algum lugar lá de baixo. Me ligou, mandou o carro, chegou aqui, botamos o carro para funcionar. Só que quando saía com o carro na rua, a luz começava a piscar, começava a falhar e dava P0300. Aí eu falei, meu irmão, antes do carro enguiçar, não, tinha esse problema. Tinha esse problema. Eu levei pro rapaz, não sei o que aconteceu, que ele enguiçou o módulo. Aí, o que eles fizeram, como que ele fez e tal, não sei. Botei o módulo para funcionar, botamos o módulo para funcionar, o carro ligou e continuou o defeito. É o que eu falo. Uma coisa é não funcionar e outra coisa é funcionar bem. O cara acha que vai trocar um parafusinho e vai resolver tudo de uma vez. Nem sempre. Certo? Olha lá. Celta 1.0 2016 sem aceleração. Outro. Chegou enguiçado com problema no módulo, histórico de perda de aceleração, no final curto no pressostato. E pecinha boa para dar defeito em injeção eletrônica é o tal do pressostato do ar-condicionado, né? Nossa Senhora, troço bom é aquilo ali. O cara paga bem para consertar o ar-condicionado, né? Quem é que trabalha com ar-condicionado? Quem é que trabalha com ar-condicionado? Ah, tu trabalha com ar-condicionado. Tu cobra 1.000, 2.000 pro cliente, o cliente paga rindo, né? Mas não paga 200 reais, 100 reais na injeção eletrônica, né? Porque ele acha que injeção eletrônica qualquer jornaleiro vai fazer. Valeu. Vai lá, boa viagem. Sem desmerecer o profissional jornaleiro, claro. Qualquer esquina vai encontrar alguém que vai fazer injeção eletrônica. Mas não é assim. O tempo está fazendo o cliente entender isso. Vamos dizer assim, a tecnologia cada vez mais, né, acumulada no automóvel está fazendo com que o cliente agora tenha medo de levar em qualquer um. Ou qualquer um, que eu digo assim, um cara que ele não sinta firmeza na palavra. Um cara que ele não sinta que não tem todos os recursos. Entendeu? Entendido? Então é o seguinte, foram
praticamente 2 horas de palestra, né? Aqui eu encerro a palestra com esse cartaz aqui, que é o curso que eu tenho de aperfeiçoamento diagnóstico, que a gente bate no atendimento técnico, bate firme nas rotinas, né? O que eu falo, atendimento técnico hoje resolve muita coisa, tem que saber fazer, né? Eu não vou nem pedir para, como é que fala? Igual eu vi domingo. Quem viu o jogo do Flamengo domingo aqui? Todo mundo, né? Até quem não é Flamengo, não tem problema nenhum, pode falar. Aí o que acontece? Teve um momento lá que apareceu um cara, como é que é? iFood, pede os negócios do iFood. Aí daqui a pouco tava o Galvão, o Júnior com o negocinho do iFood, quer dizer que dali foi matéria, foi jogada da própria Globo, apareceu um maluco lá, pede iFood, lá no meio do Maracanã, a Globo filmou, daqui a pouco apareceu o iFood, quem viu o jogo viu isso. Então eu não vou pedir para quem fez o curso comigo falar, porque senão vai falar que foi a mesma coisa que a Globo fez. Então assim, quem tem dúvida sobre acelerador eletrônico, né? Quem tem dúvida sobre catalisador, hoje eu pego muito pouco em relação ao que, tá vendo aquilo lá, ó? Olha lá. Não tem aquele serial killer que vai pendurando a cabeça das pessoas, né? Olha lá. Olha o predador lá, olha lá. Aquilo ali, o cara chega aqui e pede, pelo amor de Deus, pô, me vende aqueles catalisadores, me vê, eu pago tantos reais o quilo. Eu falei, não posso, cara. Aquilo ali como é que eu digo? Aquilo ali é para mostrar para o cliente ter confiança. Antes de ter aquele, a gente vai emendando um assunto no outro. Antes de ter aquele multiteste para testar corpo de borboleta, eu tinha um corpo de borboleta novo, que dava muito defeito, aquele 5NF 1.8 Magnete Marelli. Eu tinha um novo guardado. O TBI fica de ladinho, não é o do meio do Meriva não. R$1.000 o corpo de borboleta. Eu tinha um corpo daquele novo guardado. Chegava pro cliente, meu irmão, se não for corpo, eu te devolvo o dinheiro, mas tem que deixar pago. Aí eu ia acumulando aquele monte de corpo de borboleta. Aí quando o cliente sentia que eu não estava muito sentindo firmeza, ou então não estava acreditando muito, me acompanha aqui, por favor. Tá vendo aqui, ó? Aí ficava uns 5, 10 assim, tá vendo? Isso aqui é tudo corpo de borboleta. Agora não, aquele aparelhinho do Alex dá o rendimento do motor, quanto de corrente que aquilo ali está usando, dá precisão no teu trabalho, dá firmeza na tua palavra, e você mostra para o cliente. Aí por isso que eu guardo meus catalisadores ali, ó. Olha lá, a cabecinha. Tem um ali que está vazio, tem um ali que está com rendimento tal, tem um que está rendimento a mais, um a menos. Dizem que o Detran agora vai trabalhar direitinho, né? Que vai começar a fazer as vistorias na rua, e aí vai vir aquele sonho encantado nosso, né? Redcam e osciloscópio. Eu deixo para falar de osciloscópio por último, porque quem aqui já tem transdutor e já faz diagnóstico com osciloscópio? Eu já tenho um aparelho, só que eu não implemento Já tem já fiz o curso, só que na prática eu tô meio lento ainda. Então, mas já tem os transdutores todos? Não, transdutor não comprei nenhum ainda. Então, cara, é assim, é comprovar que o carro está fora de ponto sem você desmontar. Você só desmonta para confirmar. Você só desmonta o cabeçote para confirmar. É legal demais, cara. Maneiro pra caramba. Então, diagnóstico de ignição ajuda muito. Só que é o seguinte, o osciloscópio é mais uma ferramenta que você vai usar em determinado momento. Quer dizer, ou você vai usar o que for mais rápido para você, né? Então, assim, esse meio de mês agora tem uma turma, eu sempre faço 2 turmas, uma durante a noite, de terça a sexta, de 6h30 a 10h30, e tem uma sábado e domingo. A turma de sábado e domingo tem vaga, a durante a semana à noite não tem mais. O pessoal, a palestra que teve na semana passada, o JRVC, juntou bastante gente, beleza, quem quiser fazer é 28 ou 29 de setembro. Então, assim, estou à disposição. Estamos à disposição, independente do curso ou não, estamos à disposição, tá? Então, deixa eu só bater uma selfie aqui, rapidinho. Valeu!